Gostaria de agradecer ao Moisés Fux pelo convite. Tiraram também o meu rosto daqui. Então, o Moisés é um grande exemplo de ativismo e um grande exemplo, especialmente para a melhor idade, porque aos 86 anos continua trabalhando e atuando em prol do judaísmo, tanto trazendo novidades da culinária judaica, quanto a sabedoria do rabino Jonathan Sacks. Então, parabéns, Moisés, e muito obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer ao Abraham Goldstein, presidente da BNB do Brasil, que fez o prefácio do livro e que nós lançamos em uma mesa redonda na Benebrit, com a presença da professora doutora Anita Novinsky. Gostaria de agradecer ao Erinho, o Harry Rosenberg, eleito presidente do Fundo Comunitário, que avisou que não poderia estar conosco hoje, justamente porque tem um evento do Fundo Comunitário no Rio, a quem eu conheço desde a Juventude Benebrit, desde o primeiro encontro juvenil da Benebrit que eu participei, que foi no Rio, em Miguel Pereira, e ele era o coordenador. E depois ele foi o vice do meu pai, Hans Bergman, que foi diretor de juventude quando nós tínhamos 400 jovens só em São Paulo, e o Erinho foi o vice dele. Gostaria de agradecer a Cláudia Costin. Gostaria de agradecer a Cláudia Costin, a nossa mestra em educação, ex-ministra, ex-secretária de Estado, que fez a apresentação do livro. E gostaria de agradecer ao presidente da BNB de São Paulo, Henri Esses, também membro dos capítulos juvenis, que foi do capítulo juvenil paulista, assim como eu fui. Bom, vamos falar de Eda Bergman e do livro. Um raio no céu azul, porque a comunidade judaica italiana vivia um momento de calma, e as leis raciais caíram como um raio e uma tempestade. Eda Bergman foi uma grande mulher, não falo só por ser filha, mas ela foi uma grande oradora, escritora, escreveu esse livro, escreveu outro livro sobre o renascimento da língua hebraica, escreveu durante 10 anos uma coluna, às vezes de página inteira, na revista Shalom, quinzenalmente, e foi convidada pela professora doutora Ruth Cardoso a fazer parte da comunidade solidária, onde conheceu a doutora Zilda Arnes Neumann, a criadora da Pastoral da Criança, e se tornaram amigas. Sempre estudando, fez um curso com a doutora Ruth Cardoso sobre estratégia política, no Mackenzie. Ela se formou em letras e psicologia e continuou a vida toda estudando. Conseguiu romper as barreiras e se tornar a primeira presidente nacional da Benebrit do Brasil, a primeira mulher, e só antes, na época, só tinha havido uma israelense que foi presidente de um distrito Benebrit. Abriu caminho para as mulheres na instituição. Defendeu sempre o direito de Israel a uma existência segura e pacífica ao lado de seus vizinhos. A legitimidade do Estado de Israel foi uma das primeiras a se posicionar. Como disse uma líder comunitária de Belém, ela era uma visionária. Há 40 anos, quando ela falava, vamos olhar para o Islã, vamos olhar para o Afeganistão, a gente não entendia nada. Como assim, Afeganistão? Onde fica isso? Então, ela estudava a geopolítica das religiões e o lado espiritual do judaísmo, enquanto meu pai estudava o lado espiritual de todas as religiões, e chegou à conclusão que o judaísmo era a que mais se adequava às suas ideias e princípios. Na Benebrit, ambos puderam exercitar suas capacidades. Ela dirigindo a Comissão de Direitos Humanos por muitos anos, e depois como presidente. Plantou muitas sementes, como o concurso das escolas públicas, o concurso Fábio Dorf, e vários eventos que continuam há mais de 22 anos.
Então, vamos passar agora para a história dos judeus italianos. Bom, antes de ingressar na história, em 1980, ela entregou, junto com Isaac Schiffnagel, que se vê aqui, então presidente da Confederação Israelita do Brasil, a menorá, que é o símbolo do judaísmo e o símbolo da Bnei Brit, ao Papa João Paulo II, e leu a mensagem que vinha acompanhando essa menorá. Ela foi cunhada por Lívio Levi, seu sobrinho, do qual vamos falar mais tarde. Então, os judeus da Itália viveram desde 1555 a 1870 confinados em guetos. Só depois de 1870 receberam a cidadania e puderam progredir econômica, espiritualmente, de todas as formas. Então, a emancipação dos judeus na Itália se deu muito tardiamente. Eles realmente se tornaram livres apenas após 1870. Aí vem a época que todos conhecemos, do nazismo e do fascismo. Esses eram as capas dos boletins escolares que ela tinha com 10, 11 anos. Capas que enalteciam os soldados, o símbolo nazista da águia e a guerra. Isso na escola. Na Itália, em 1931, época deste livro, havia cerca de 40 mil judeus. As maiores comunidades eram as de Roma e de Trieste. Roma com 11 mil judeus e Trieste com 4 mil. Floriano Pêsaro, em um artigo na Tribuna Judaica, diz que em 1938 havia 45 mil judeus na Itália. Então, a gente se pergunta por que a história do Holocausto é tão conhecida e a história dos judeus italianos não. Porque eu creio que porque as dimensões são muito menores. É óbvio que toda a vida é importante, mas se a gente pensar que na Polônia havia 3 milhões de judeus e na Itália toda havia 40, 45 mil, são números bem diferentes. Talvez isso explique o grande desconhecimento da história e de tudo que os judeus italianos vivenciaram com as leis raciais. A minha mãe, aos 3 anos de idade, mudou com sua família de Trieste para Milão. Sua família era seu pai, Mário Maier, sua mãe, Emma Levi Maier, e sua irmã, Gina, 7 anos mais velha. Mário Maier tinha um irmão chamado Rafael, que em 1926 veio para o Brasil trabalhando em um navio. Aqui, ele se empregou como office boy de um banco e chegou a ser dono dele. Era o Banco Geral da Itália, e depois se chamou Banco Cidade de São Paulo. E, em 1938, era grande amigo das autoridades, inclusive de Getúlio Vargas. Quando soube que iam sair as leis raciais na Itália, pediu para ligarem para o seu irmão e avisá-lo antecipadamente. Emma Levi Maier, da família Levi, tinha 4 irmãos vivos na época, em 1938. Um deles, Carlos Alberto Levi, já havia vindo para o Brasil em 1927, enviado pela empresa que trabalhava de seguros, a Assicurazione Generale d'Italia. Veio para São Paulo para ampliar o escritório da empresa aqui. Depois se casou na Itália com Nora, depois quando voltou para São Paulo, depois quando ela ficou grávida do seu primeiro filho, Lívio, eles voltaram para a Itália porque ele havia prometido à sua sogra, Dona Zoe, que eles iriam para a Itália para ter o filho. E ficaram na Itália, onde ele foi direcionado a Gênova, onde se tornou diretor da Assicurazione Generale. E o fato dele estar em Gênova, com isso ele conseguiu salvar 48 pessoas.
familiares e amigos da família. Foi através dele que a família Levi e a família Maier conseguiram deixar a Itália após as leis raciais. As leis raciais, aqui é a primeira publicação das leis raciais na imprensa. Elas proibiam aos judeus, não podiam estar na administração pública ou militar, não podiam estar nas municipalidades, não podiam estar nos bancos, não podiam estar nas companhias de seguros e não podiam estar na escola. Os professores universitários foram demitidos e todos os alunos judeus foram expulsos das escolas públicas. E da conta, me senti como se, de repente, não fizesse mais parte da humanidade. Fui humilhada publicamente, me senti como um bicho. Isso marcou sua vida, fez com que ela resolvesse dedicar sua vida aos direitos humanos, ao diálogo interreligioso e a fazer desse um mundo melhor para todos. Foi ali, aos 11 anos, que ela descobriu o que era discriminação, o que era racismo, o que era o nazifascismo. O Yad Vashem, onde eu fiz um curso em 2010, a convite da Bnei Brit, lançou um livro em espanhol, Quero Voar como uma Borboleta. E eu me encantei com o livro, e depois eu fui perceber a semelhança que tinha com a história da minha mãe. Tanto que eu adquiri o livro e tenho até hoje, era de um diretor da área de espanhol da Escola de Altos Estudos do Yad Vashem de Jerusalém, Museu do Holocausto. E o livro fala da história de uma menina na Polônia que, de repente, foi barrada na entrada da escola. As amiguinhas iam entrando e ela não podia mais entrar. Então, ela começou a estudar em casa com sua mãe. Na Itália, o que aconteceu? Como os professores universitários também foram demitidos, criaram-se escolas judaicas. Então, as crianças e adolescentes foram estudar na melhor escola do país, porque tinha excelentes professores. E os não-judeus queriam colocar seus filhos lá, porque era uma escola de altíssima qualidade. Ali na escola, Eda conheceu Ana Laura Pavia, que vem a ser a mãe de Irene, esposa do referido Abraham Goldstein, presidente da Bnei Brit. Então, elas foram amigas a vida inteira, aqui no Brasil também. E eu conheço as filhas da Ana Laura desde que eu nasci e elas nasceram, quer dizer, a vida toda. Então, são amizades que se perpetuaram. Antes de ir para a escola judaica, a mamãe chegou a estudar numa escola de freiras, se não me engano, freiras francesas. Mas depois também ficou muito perigoso e ela teve que ir para a escola judaica. Meu avô, como era muito cauteloso, assim que soube que iam sair as leis raciais, começou os preparativos para sair da Itália. Na verdade, ele apenas fechou a porta do apartamento que eles tinham, que contam que era muito bonito, e foi embora com malas levando só roupas, porque a zeladora do prédio onde eles moravam era do partido nazista e podia delatá-los que eles estavam fugindo, então eles levaram muito pouca coisa. Ainda assim, na hora de embarcar, em Gênova, minha mãe tinha 11 anos, tinha acabado de ganhar uma boneca, e a boneca tinha olhos de vidro, e os olhos faziam barulho. Então, os guardas acharam que eles estavam levando joias dentro da boneca e destruíram a boneca inteirinha. E ela contava essa história também a vida toda, porque a marcou. Era uma coisa dela que ela podia estar trazendo para uma viagem rumo ao desconhecido. Quando eles chegaram aqui, eles ficaram na casa do tio Rafael, o Rafael Maier, durante um bom tempo. E Rafael ajudou muitas famílias que vieram da Itália, dando emprego.
Meu avô foi trabalhar nos Diários Associados e depois foi diretor da Lacta. E não sei se ele criou ou se ele trouxe de fora o famoso sonho de valsa. Então, é algo que a gente lembra até hoje. Enfim, para os judeus triestinos, o problema com as leis raciais foi ainda maior. Por quê? Trieste havia sido anexada à Itália há apenas 30 anos, naquela época. Estava em disputa com a Áustria. E muitos judeus haviam lutado a favor da Itália, ou haviam lutado na guerra da Etiópia, da Itália contra a Etiópia, que a Itália conquistou, era o reino da Itália e da Etiópia. E, mesmo assim, com as leis raciais, foram todos considerados apátridas. Os judeus triestinos foram os primeiros a perder a cidadania italiana e foram considerados apátridas. Tio Carlos Alberto Levi, através de um inspetor da imigração do Porto de Gênova, conseguiu vistos de entrada no Brasil para toda a família Levi e Maier. Por quê? Esse inspetor fez cartas para cada um, dizendo que eles poderiam voltar para a Itália. Então, segundo as leis brasileiras, quem tinha possibilidade de retornar à Itália podia entrar no Brasil. E ele falou ao tio Carlos: saiam daqui, não vai ser bom para os judeus. É bom que vocês saiam e eu vou dar cartas para o máximo possível de pessoas. Então, foi através dessa pessoa, dessa alma generosa e consciente, que 48 familiares e amigos conseguiram essa carta para entrar no Brasil. Entraram, então, como turistas e depois obtiveram a permanência. Em Trieste e em muitas cidades italianas foram criados campos de extermínio. Foram assassinados pelo regime de Mussolini 18.000 italianos. 8.000 foram enviados em vagões de carga para Auschwitz. E os restantes foram assassinados nestes campos de extermínio na Itália. Não é um número tão grande quanto o que aconteceu no leste europeu, mas são pessoas, são vidas perdidas. E minha mãe conta a história de uma prima que, na verdade, pediram que ela traduzisse para o português e ela se recusou, porque era uma história muito terrível. Essa moça foi objeto de experiências do Mengele em campo de concentração. E depois que ela conseguiu voltar à Itália, logo depois ela faleceu de doença. E a história dela é realmente muito terrível. Houve um parente, Túlio, que veio para o Brasil, mas que decidiu voltar para a Itália porque ele era casado com uma moça não judia italiana. Então, ele voltou para a Itália e conseguiu se esconder no mosteiro durante muitos anos. Mas, quando entraram os nazistas, ele teve que sair de lá porque já não era mais seguro, nem para os padres, nem para ele. E ele se tornou partisã, ele se tornou membro dos que lutavam contra a ocupação nazista e contra o fascismo. Pode passar. As relações da igreja com tudo o que estava acontecendo na Europa eram bastante ambíguas. O Papa Pio XI fez um acordo com Mussolini, pelo qual ele lhe devolvia a autonomia do Vaticano, se ele ficasse quietinho. Ao mesmo tempo, ele havia encomendado uma encíclica, que é onde o catolicismo coloca as suas tradições e renovação. Ele havia encomendado uma encíclica a um padre negro dos Estados Unidos, numa época onde o racismo estava em seu máximo na Europa. Ele faleceu, subiu Pio XII,
E essa encíclica permaneceu escondida durante dezenas de anos. E ela é muito interessante. Eu escrevi um capítulo sobre isso, que minha mãe me deu esse livro e falou, pediu, né? Escreva um capítulo sobre essa história, porque é muito interessante. Essa encíclica é maravilhosa. E, realmente, numa Europa totalitária e totalmente antissemita, uma obra como essa seria, enfim, uma declaração de guerra a Mussolini e a Hitler. Então, essa encíclica permaneceu escondida e é muito interessante que vocês a conheçam. Tem um capítulo no livro. Chegando a quase 80 anos, minha mãe começou a ter pressa de fazer as coisas. Então, ela me deu um livro com as leis raciais da Itália e pediu para traduzir. Me deu esse livro, a encíclica escondida, e pediu para escrever um capítulo. E eu fui, ela escrevia manualmente, eu digitei o livro, nós revemos o texto, revimos o texto, ela escolheu as fotos, a Vera Rosenthal escolhemos para fazer toda a diagramação e todo o plano visual do livro, que ficou maravilhoso, e ela chegou a ver o livro todo digitado, com a capa, mas não publicado. Ela faleceu em setembro de 2007 e nós lançamos o livro em março de 2008. Ela chegou a ver tudo que ela queria no livro, mas ela não chegou a ver o livro acabado, pronto, impresso. Ela teve um câncer fulminante que a levou em 3 meses. E mesmo quando ela estava no hospital, ela fazia questão de ler os jornais e de se manter inteirada do que acontecia, porque ela ainda queria escrever. Ela não queria ir embora, ela achava que ainda tinha mais o que fazer. Aqui, tio Rafael, ao lado de um bispo, e outras autoridades saindo de um batizado. Acima, ou aqui ao lado, o comprovante de entrada de minha avó, Emma Levi Maier, no Brasil, no Porto de Santos, em 11 de janeiro de 1939. As leis raciais, mesmo levando o antissemitismo tardiamente à Itália em relação aos outros países europeus, causou mortes, causou sofrimento, fez com que muitos judeus fugissem. Os que conseguiram sair da Itália tiveram que se virar, porque não lhes era permitido sair legalmente. E não lhes era permitido levar nada, os que conseguiam sair. Mesmo quando a Itália perdeu, se uniu aos aliados, Mussolini não se rendeu. Eu deixei de falar que, quando Mussolini publicou que na Itália estava tudo bem para os judeus, o tio Carlos comentou com a esposa: é hora de irmos de volta para o Brasil. Ela falou: como? Ele está falando que está tudo bem. Se ele está falando, é porque não está, porque se tivesse tudo bem, ele não precisaria falar nada. Então, vamos voltar para o Brasil. E ela falou: então, por que não vamos para a Holanda, que é mais perto? Ele falou: não, precisamos de um oceano nos separando da Itália, pelo menos um oceano nos separando da Itália. Então, Mussolini já sabia que ia lançar as leis raciais, que quando disse, e as pessoas mais conscientes entenderam. E Mussolini não se rendeu. Ele criou a República Social, mais conhecida como República de Saló, que durou de 1943 a 1945. Na província de Brescia, um local na Lombardia, era uma comuna, o que é como se fosse um município.
E hoje tem 10 mil habitantes, e na época tinha cerca de 11 mil habitantes. E é um local muito significativo, porque tem muitas construções que remontam à época do Império Romano. Igrejas, muralhas, tem uma série de construções do Império Romano. Então, ele escolheu justamente este local para construir a sua república, que, na verdade, só foi reconhecida pelos nazistas, porque não foi reconhecida como um país soberano. O que é importante dizer sobre as leis raciais, que elas foram editadas desde 1938 a 1945. Não foi uma vez e acabou. Não. Elas foram buscando cercear cada vez mais a vida dos judeus. Não podiam ter terrenos, não podiam ter fábricas, não podiam ser professores universitários, não podiam ser atores de teatro, não podiam ter profissão alguma, não podiam ter nada. Então, eles foram, durante anos a fio, conseguindo buscar formas de cercear ainda mais a vida dos judeus que ficaram lá, que estavam lá, que não conseguiam sair. E muitos foram perseguidos, presos e mortos. Quase metade da população judaica da época. E essas leis todas foram assinadas pelo rei Vitório Emanuele III. E seu neto, quando esteve há anos atrás na Itália, disse que as leis foram brandas. Quer dizer, eu acho que a importância desse trabalho que a gente está fazendo é mostrar que o nazismo continua, que o fascismo continua, que os ditadores continuam, que é preciso estar de olhos abertos. Esse livro é um libelo à democracia, à liberdade, à vida, ao valor da vida. Aqui, uma imagem de Brecha hoje. Aqui eu gostaria de ler um trecho que Cláudia Costin diz na apresentação do livro. Ela diz como fazer desse um mundo melhor. Então ela responde: Eda na sua fé, relembra, seguir os preceitos de igualdade, fraternidade, amor e reconhecer a centelha divina que brilha em cada um de nós. Então, eu acho que essa mensagem continua extremamente válida nos dias de hoje, onde ainda vemos que não existe igualdade, que o racismo continua em alta, o feminicídio continua em alta. E um dos objetivos também deste trabalho que eu venho fazendo é que as pessoas se preocupem com a memória. Com a memória de seus parentes, de seus pais, de seus avós. Perguntem suas histórias de vida e perguntem quais são, se têm documentos, se vieram para o Brasil, se nasceram no Brasil, que procurem e que se interessem pelas histórias de vida. Porque, às vezes, quando a gente começa a se interessar, os nossos parentes familiares já se foram. E a gente já tem muito pouca gente a perguntar sobre a vida deles. Então, é uma forma de estimular as pessoas a que se interessem pela memória. Muito obrigada.